Boa noite, gente. Então, hoje vamos continuar a estudar as estrelas. E hoje a gente vai vamos falar sobre as estrelas binárias e estrelas variáveis, que é um assunto muito importante para a astrofísica, porque esse tipo de objeto, ele fornece muita informação física para a gente, tá? Vou mostrar para vocês por quê. Então, para a teoria de estrutura estelar, esses objetos são muito, muito importantes, tá? Por isso são bastante estudados. Aproximadamente, e eu sublinhei ali ainda para enfatizar mais, então é bem aproximadamente, 50% das estrelas que você observar de noite no céu são estrelas binárias, tá? E se aproximadamente porque depende do tipo de estrela, depende de várias coisas, depende de onde você está olhando, não é uma coisa simples, tá? Depende das massas das estrelas, esse número exato, né? Mas você pode pensar que aproximadamente 50% das estrelas que você vê são estrelas binárias ou sistemas múltiplos, tem mais de uma estrela ainda, tá? Binário no sentido de que estão ligadas gravitacionalmente, uma orbita a outra, tá? O mais comum, né, também o mais simples, seria um sistema binário como esse. Como elas têm massas próximas uma da outra, né, então não é uma estrela girando em volta da outra, mas as duas girando em torno de um ponto comum chamado de centro de massa, porque elas têm massa parecida, né? Então é um ponto onde está o equilíbrio delas, né? O chamado centro de massa. Elas estão girando aqui, então você vê essas duas órbitas. Na realidade, todo o sistema orbital é assim. Mesmo um planeta em torno do Sol também é assim. Só que a massa do planeta, ela é muito menor do que a massa do Sol e esse centro de massa acaba indo para dentro, ficando quase no centro do próprio Sol, tá? Então a gente vê a órbita como se fosse só em volta do Sol. Mas, na verdade, todos eles giram em torno do centro de massa, tá? Observacionalmente, essas estrelas binárias podem ser reconhecidas de diversas formas. A forma mais normal, né, seriam as binárias visuais. Ou seja, que eu olhando para o céu e acompanhando durante tempo suficiente para ver o movimento na órbita, né, eu consiga ver o movimento das duas estrelas. Então, observando no céu, eu vejo as duas estrelas se mexendo no céu. Seriam binárias visuais. Eu poderia também ter o que a gente chama de binárias astrométricas, porque as binárias visuais são muito raras. Para eu conseguir ver um par de estrelas em órbita uma da outra, elas precisam realmente estar muito próximas de mim. Muito próxima da Terra aqui. Então não tem tantas estrelas assim tão próximas da Terra para a gente poder identificar visualmente. Esse visualmente não precisa ser com o olho, tá? Pode ser com o telescópio. Mas que eu consiga ver as duas e uma girando em torno da outra. Existem algumas, mas não são tantas. O mais comum que sejam astrométricas, ou seja, eu só vejo uma estrela. Na verdade, eu só vejo uma estrela. Mas eu observo que essa estrela está se movimentando. Está se movimentando no céu, tá? Então, pelo movimento dela no céu, eu posso inferir que há uma outra estrela. Não é necessariamente que a outra estrela é apagada, eu não consigo enxergar a luz da outra estrela, não é isso. É que eu posso simplesmente estar além da capacidade de resolução do meu telescópio. Então, eu só vejo realmente um pontinho, porque é como se as duas estrelas estivessem fundidas, né? Então, eu não consigo resolver as duas estrelas, mas eu vejo um movimento. Eu vejo um movimento no céu. E aí, com base nesse movimento, eu posso inferir a órbita da estrela. Mas, ainda assim, elas precisam estar suficientemente próximas de mim, porque para eu conseguir ver um movimento no céu, eu preciso ter que ela esteja próxima para poder ver, né, essa coisa como uma diferença angular ali, tá? Então elas ainda precisam estar relativamente próximas de mim. O normal nas estrelas binárias é que a gente vê visualmente, né, eu só consigo captar um brilho, uma estrelinha parada, eu não vejo movimento. Eu detecto o movimento através de efeito Doppler, através de espectroscopia. Então eu faço o espectro da estrela hoje
e eu vejo que as linhas do hidrogênio estão deslocadas, ou de outro elemento químico, estão deslocadas, né? Ora para o azul, ora para o vermelho. Então, pelo tanto que as linhas se mexem, né? Pelo efeito Doppler, eu consigo saber qual é a velocidade de afastamento e aproximação da estrela. Então, eu posso fazer um gráfico disso e inferir, né? Aí que ela é uma estrela binária, que está numa órbita, eu posso calcular vários parâmetros, tá? Então, eu não vejo movimento nenhum, mas eu vejo espectroscopicamente que elas estão ali. Tem ainda uma quarta forma de eu detectar uma estrela binária, que é através de eclipses, quando uma estrela passa na frente da outra. Então eu posso, né, eventualmente não tá vendo nada, mas uma estrela ela diminui de brilho com um certo período, né? Toda vez que uma estrela passa na frente da outra, ela tampa um pedaço do disco da outra. Então uma parte do brilho vai diminuir, tá? E teoricamente, né, pode acontecer tudo isso daqui, tá? Eu posso estar acontecendo todos esses efeitos juntos, mas a gente poderia detectar de 4 maneiras diferentes, tá? Depois eu vou falar mais sobre essas estrelas eclipsantes, porque elas são muito importantes para nós. Agora, os sistemas podem ser, além de binários, eles podem ter muitas outras estrelas, todas orbitando o centro de massa do sistema comum delas, tá? A gente conhece sistemas de até 7 estrelas, e tem esses diagramas aqui de Mobile, né? Então eu posso ter vários esquemas. Por exemplo, o pino aqui é sempre o centro de massa. Então 2 estrelas estão girando em torno de um centro de massa. Eu posso ter 2 estrelas aqui, uma girando em torno da outra, e essas 2 girando em torno de uma terceira estrela, por exemplo, no diagrama C. E eu posso ir complicando cada vez mais esse diagrama, né? No filme Star Wars tem um par de estrelas binárias em torno de um planeta, né? Seria muito bonito, né? Se a gente pudesse ter 2 sóis ou mais do que 2 sóis. Em princípio, se acreditava que não seria possível isso. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, se achava que não poderia ter órbitas estáveis em torno de sistemas binários de estrelas, que o movimento das estrelas ele iria acabar expulsando os planetas seriam como que cuspidos para fora do sistema, tá? Não haveriam órbitas estáveis. Mas hoje a gente já conhece sistemas em que tem mais de uma estrela e tem planetas em torno deles, então estava errado, tem como ter órbita estável em torno de sistemas binários. Então, em princípio, é possível uma coisa como essa daí, do Star Wars, né? O sistema que dos muitos sistemas que a gente conhece, um sistema interessante é esse daqui, ó, HD 98800, que é um sistema composto por 4 estrelas. E elas estão, aqui tem 2 pares de estrelas, uma orbitando a outra, né? E esses 2 pares giram em torno de um ponto comum, centro de massa. Então, naquele diagrama que a gente tinha antes, seria esse diagrama D aqui, ó. Um par aqui, outro par aqui, e um par gira em torno do outro, tá? Em torno de um centro de massa. Esse sistema aqui é interessante porque as estrelas desse sistema são estrelas bem jovens, ainda não estão na fase adulta. Estão na fase que a gente chama de T Tauri, ainda tem um disco com muita poeira em torno das estrelas. Os planetas estão se formando, já pode ter algum planeta formado em torno dessas estrelas, mas eles ainda estão se formando, tá? Então é um sistema bastante interessante, né? A gente vê que elas se formaram juntas aqui, formaram esse sistema múltiplo aqui, com 4 estrelas, tá? Mas como eu falei para vocês, esses sistemas múltiplos são muito interessantes para nós, na realidade, porque a gente consegue fazer um monte de medição física desses sistemas que a gente não tem condições de fazer quando a estrela está sozinha. Quando a estrela está sozinha, né, ela está, digamos, praticamente parada no espaço e eu só posso captar a luz dela, é só isso. Mas se a estrela forma um par binário, ela está em movimento. Está em movimento, binário ou com mais estrelas, mas o binário mais simples, né? Ela vai estar em movimento. Se ela está em movimento, aí eu posso captar, né, informações dinâmicas do sistema que vão ser regidas pelas forças gravitacionais. Então, as forças gravitacionais vão depender, né, das massas das estrelas, a órbita, né, vai depender da distância com que ela estava, velocidade, um monte de informação que eu posso tirar informação a respeito das estrelas, tá? Então a gente diz que sistemas binários são laboratórios em astrofísica, mas mais ainda do que os sistemas binários são os sistemas eclipsantes.
O que não tem nada que um astrônomo goste mais para estudar estrelas do que um sistema binário eclipsante, tá? Desses sistemas a gente consegue tirar uma quantidade enorme de informações. Por quê? Porque as estrelas, então, pensa que estão girando uma em torno da outra, né? E quando elas estão numa posição como essa, o brilho é a soma do brilho das duas. Então o espectro, se eu tirar, também vai ser o espectro, a soma das duas. Quando uma estrela passa na frente da outra, o brilho cai um pouquinho. Pelo quanto o brilho caiu aqui, pela forma como que ele caiu, se ele caiu rápido ou caiu devagar, eu consigo tirar o raio dessa estrela, consigo medir o raio dessa estrela, consigo medir uma série de outras informações dessa estrela pequenininha e da estrela grande também. Porque se eu conseguir ter uma boa precisão em tempo, tirar várias imagens, eu consigo ver a estrela eclipsando a outra em todas as etapas. E aí eu consigo inferir um monte de informação sobre as duas estrelas. Depois volta o que era, e aí a outra estrela ficou ocultada pela primeira. Então eu vou ter um eclipse diferente do primeiro. Tudo isso daqui serve de informação para a gente tirar, né, grandezas como as massas, os raios, velocidades e temperaturas das duas estrelas, tá? E é uma informação muito útil, especialmente a medida de massa e raio das estrelas, que é uma medida que de outra forma eu não tenho como obter. Se a estrela está sozinha no espaço, né, pode até ter planetas, mas vamos pensar uma estrela sozinha no espaço, eu não tenho nenhuma capacidade de tirar massa, de medir a massa dessa estrela diretamente. Eu posso inferir a massa através de outras coisas, mas é uma inferência, tá? Medida de massa eu não tenho. Eu só consigo obter uma massa, medida de massa mesmo, se ela estiver em órbita, porque aí eu vou ter as equações, né, da lei da gravitação, as equações de Kepler, e eu consigo medir a massa da estrela. E o raio da estrela, eu só consigo medir normalmente quando eu tenho eclipses, porque o raio da estrela está relacionado com o tamanho do eclipse e a forma do ingresso, aqui se é o ingresso rápido, o ingresso lento no eclipse. Então, eu consigo tirar o raio. E essas duas grandezas, massa e raio da estrela, são muito importantes para mim, mas muito importantes porque elas vão me permitir criar um modelo da estrutura da estrela, né? Então, qual é o tamanho verdadeiro, qual é a massa, como é que uma coisa influencia na outra. Por exemplo, medidas de massa e raio de estrelas através de sistemas binários eclipsantes podem me dar informação da luminosidade em função da massa, né, para uma sequência de estrelas. E aí eu posso testar aquela relação de Eddington que eu mostrei para vocês no comecinho das aulas de astrofísica estelar, em que o Eddington previa, né, qual era a luminosidade de uma estrela em função da sua massa. Então, isso eu só posso fazer num par binário, porque aí eu vou poder medir a massa da estrela, tá? Vou poder medir a massa. E eu posso relacionar a massa com raio também, com outras várias grandezas aqui, tá? Isso é muito importante. Então eu posso ver que realmente esse gráfico está invertido, né? Os astrônomos gostam de fazer as coisas invertidas. Aqui estão massas altas e aqui massas baixas. Então eu posso ver que quanto maior a massa da estrela, maior o brilho. E o brilho aumenta bastante, porque aqui é uma escala logarítmica, tá? O brilho aumenta muito com a massa da estrela. Então é uma informação de muito valor para qualquer modelo de estrutura das estrelas. Esses sistemas eclipsantes aí. A gente pode modelar esses sistemas eclipsantes relativamente fácil. Se o sistema, as estrelas estão longe uma da outra, né, vários raios estelares, eu posso, numa primeira aproximação não muito grosseira, usar só leis de Newton. Só as leis de Newton, lei da gravitação e F igual a ma. Tá? F igual a ma mais lei da gravitação de Newton e modelar a órbita das estrelas. Aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma modelagem dessa para um sistema chamado Algol. Aqui tem o site, né, para esse, na verdade é um GIF animado, né, para isso daqui. É um sistema que é composto por 3 estrelas, tá? Então um sistema bastante complicado, né? E aqui você vê pontinhos que são partes da curva, tá? Desculpa, os pontinhos são dados observados desse sistema. E o sujeito está tentando modelar a curva, então ele pega e prevê como é que vai ser o brilho do sistema quando uma estrela passa na frente da outra, etc. Tá? Então, para vocês verem como é que é essa tentativa. Deixa eu mostrar isso aqui. Então, à medida que as estrelas vão orbitando uma em volta da outra, né,
ele vai tentando explicar aqui, né, as observações. Essa curva preta é o que está sendo previsto a partir do movimento que você está vendo mostrado ali no quadro, tá? Então você vê que a gente é capaz de explicar todas as observações de brilho da estrela. Se fosse só um modelo simplesinho do sistema, que não levasse em consideração as 3 estrelas, seria essa curva vermelha aqui, que obviamente está errada, porque a gente tem observações aqui embaixo que não coincidem, né? Então, é preciso uma explicação melhor para esse sistema aí, tá? Aqui são dados reais, tá? 2015, e é uma modelagem do sistema essa curva preta aqui, mostrando bem certinho, tá? Aqui tem as datas, na verdade está em função dos dias aqui. Esses eclipses aqui, eles demoram dezenas de dias entre eles, tá? Essa é a escala de tempo, é um sistema relativamente próximo, tá? Então, qualquer que seja o sistema, a gente pode propor um modelo para esse sistema e ver se o modelo encaixa com a curva de luz. Se não encaixar com a curva de luz, né, o brilho em função do tempo, o meu modelo está errado, eu preciso ter outra explicação. E como eu falei, eu não preciso de relatividade geral, nada disso para esse tipo de modelagem aqui. Leis de Newton são suficientes, tá? Agora, nem todas as estrelas que eu observo mudarem de brilho de noite no céu são estrelas eclipsantes, estrelas sistemas binários, tá? Tem as estrelas que mudam de brilho intrinsecamente, eu quero dizer, elas estão sozinhas lá no espaço, não estão no sistema binário, nada, e estão mudando de brilho. Normalmente são estrelas pulsantes, tá? Tem várias, pode ter outras causas, mas normalmente são estrelas pulsantes, estrelas que aumentam e diminuem de raio, aumentam e diminuem de raio. Quando a estrela aumenta de raio, ela aumenta a luminosidade. Quando ela diminui de raio, o tamanho dela diminui, ela diminui a luminosidade, tá? Essa estrela que eu estou mostrando aqui, são dados de 2010, a estrela CY da constelação de Aquário, tá? Ela é uma estrela que tem essa variação. A variação está em magnitude, aqui em décimos de magnitude, então é uma variação pequena de brilho, mas ela varia aqui. Você pode observar várias coisas. A primeira coisa interessante aqui é o período, tá? Não dá para você ver direito, tá em função do dia, mas o período dessa variação de brilho aqui é de aproximadamente 6 horas. Então é um período muito rápido, né? Um período curto, 6 horas, tá? E a outra coisa interessante é que não é nada simétrico, né? Você vê que ela sobe rapidamente de brilho e depois cai mais devagar, né? A curva não é simétrica, né? Não é simétrica. Ela sobe mais rápido do que decai. Ela fica bastante tempo no período de mínimo comparado com o período de máximo, tá? Então aqui... Esse é o brilho da estrela, a magnitude dela em função do tempo. Em função do tempo. Em função do tempo. Então o brilho aqui, o brilho aumenta e aqui o brilho diminui, né? E aqui a diferença entre um pico e outro corresponde a quase 6 horas. Está eclipsando, então. Não é um eclipse, a estrela está pulsando, ela está aumentando de tamanho e depois diminuindo. Então entre o tamanho máximo e diminuir e voltar, leva 6 horas. O que está acontecendo é isso daqui, ó. Se a estrela está pequenininha, a área total emissora de luz dela é pequena, então o brilho dela cai. Se a estrela aumenta de tamanho, ela tem mais área para emitir luz, o brilho aumenta, tá? Então é isso que acontece, a estrela fica pulsando e mudando de tamanho. Agora, tem vários sistemas desses, vários sistemas. Aqui a gente tem um diagrama HR dessas estrelas pulsantes. Então aqui a gente tem a magnitude contra o tipo espectral ou temperatura, né? Aqui temperatura alta, aqui temperatura baixa. Então você vê aqui a sequência principal tem algumas faixas, cada figura dessa aqui branca com uma linha azul em volta é uma região de instabilidade estelar. Então, na sequência principal, tem 2 regiões de instabilidade. Fora da sequência principal, tem muitas outras regiões de instabilidade. Qualquer estrela que caia numa região dessa, vai ser uma estrela pulsante. Vai ser uma estrela pulsante desse esquema aqui, por um esquema de instabilidade, que daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Então, a gente tem vários casos aí, tá? Os mais famosos aqui são as delta Scuti, as variáveis cefeidas, que estão aqui em cima, vou falar daqui a pouco, e as RR Lyra.
que estão aqui, tá? São as mais famosas, que a gente usa mais para obter informações, porque os períodos delas e os brilhos são muito apropriados, são estrelas brilhantes que têm períodos apropriados para a gente obter informações, tá? E que tipo de informação que a gente pode ter? A gente, como o brilho, a mudança de brilho está relacionada com o pulsar da estrela, tá? Então, a mudança de brilho, o tempo da mudança de brilho vai estar relacionada com a luminosidade total da estrela. Por quê? Porque para a estrela pulsar, né, quanto maior for a estrela, mais difícil vai ser para você ir e voltar, né? Porque a estrela é grande, tem massa grande, raio grande, né? Então, o período vai depender do brilho da estrela, porque o brilho está relacionado, de certa forma, com o tamanho da estrela também, tá? Então, essa relação, a gente chama relação de período-luminosidade, foi descoberta em 1908 pela Henrietta Levy, que era uma daquelas mulheres que criaram um sistema de classificação espectral de Harvard, que eu mostrei para vocês, estrelas do tipo A, B, F, G, né? A Henrietta era uma das mulheres que estudava aqueles espectros e classificava. Estudando esses espectros, a Henrietta descobriu que para um tipo de estrelas, que eram as chamadas variáveis cefeidas, né, existia uma relação de período-luminosidade. Já vou explicar para vocês o que é essa relação que ela descobriu. Mas é uma das relações mais importantes para a história da astrofísica, porque é uma relação que permite medir distância até estrelas que estão muito longe. Então, até esse momento, até essa descoberta da Henrietta, só se podia medir distância em objetos que estivessem a uma distância suficiente para a gente medir a paralaxe, objetos próximos de nós, né? Que a gente pudesse medir, né, ao longo da órbita da Terra, né, os 6 meses, o movimento da estrela em relação ao fundo das outras estrelas. A partir desse momento, foi possível medir distância de estrelas que não tinham paralaxe, ou seja, estrelas que estavam muito mais longe do que isso, tá? Foi possível medir distância até em estrelas que estavam em outras galáxias. Tão boa que foi essa relação. Já em 1900, o Eddington explicou, né, essa relação dela, em 1917, mas antes disso o Shapley... Vou explicar. Já antes disso, o Shapley, em 1915, ele mapeou a forma da Via Láctea. Quando a gente começar a Astrofísica 2, no semestre que vem, uma das primeiras aulas, se não a primeira aula, é sobre a nossa galáxia, a Via Láctea. E aí eu vou mostrar como o Shapley mapeou a Via Láctea através do trabalho da Henrietta, né, dessa descoberta da Henrietta. Depois, em 1924, o Hubble demonstrou que Andrômeda é uma outra galáxia, que não faz parte da nossa, também usando essa relação dela. E depois ele descobriu a expansão do universo, em 1929, também usando a relação da Henrietta, tá? Então, ela foi uma das descobertas, assim, em termos observacionais, mais importantes para a astrofísica. E do ponto de vista teórico também, porque o mecanismo que explica a pulsação das estrelas, que é esse mecanismo kappa, é um mecanismo muito importante para entender a estrutura das estrelas. Antes de eu explicar esse mecanismo, deixa eu explicar direitinho como é que funciona, o que a Henrietta descobriu mesmo. Ela observou o seguinte, que se ela pegasse essas variáveis cefeidas, ela podia ver que a magnitude aparente delas variava, né? Conforme aquela curva que eu mostrei para vocês antes. O período, por exemplo, de algumas delas, né? Por exemplo, aqui um período de 5 dias e meio, né? O período dependia do brilho total dessa estrela. Quanto mais brilhante a estrela, né? Maior era o período também. Tá? Foi isso que ela descobriu. Então foi aqui essa relação que ela fez. Ó. Quanto maior for o período, maior vai ser o brilho da estrela, maior a luminosidade. Só que é o brilho absoluto, não é o brilho aparente. Ela conseguia saber a distância até algumas dessas variáveis cefeidas por paralaxe. Então ela tinha um grupo de variáveis cefeidas próximas da gente, que ela conhecia a distância por paralaxe. Então ela tinha a medida da luminosidade total da estrela, o brilho verdadeiro da estrela. E ela observou, né, o período dessas estrelas e descobriu essa relação. Portanto, se você pode observar uma cefeida muito longe da gente, que não dá para medir paralaxe, você consegue saber a distância até essa estrela pelo brilho dela.
Basta, né? Você consegue saber a distância até essa estrela através do período dela. Você fica observando, né, a variação de brilho, né? Só que é um brilho aparente. Você pega a variação do brilho, vê quantos dias que levou, né, quanto tempo levou, aí você vem nesse gráfico, olha, levou 30 dias, então a luminosidade verdadeira dela vai ser tanto. Se eu tenho a luminosidade aparente, a magnitude aparente e a magnitude absoluta dela, eu posso calcular a distância. Posso calcular a distância, porque eu sei, olha, o que eu vejo, digamos, né, são 100 watts. Mas a estrela, na verdade, tem 1000 watts, porque estrelas que pulsam com um período de 7 dias têm 1000 watts de luminosidade. Vamos jogar uns números absurdos, só para a gente entender a relação. Então, eu estou vendo que ela pulsa com um período de 7 dias. Estrelas que pulsam com um período de 7 dias têm 1000 watts de luminosidade. Mas eu estou vendo a estrela só com 100 watts. Então, na verdade, a estrela, né, tem que estar numa distância, sei lá, de tanto para poder ter essa luminosidade, tá? É essa relação que ela fez, tá? Essa relação aqui. E o interessante dessa relação é que observacionalmente é muito fácil medir o período de variação de brilho de uma estrela. Porque você só precisa ficar tirando imagens das estrelas, né, de uma estrela, e medindo o brilho, tá? Medindo o período. Depois você pega o brilho, né, típico da estrela e joga aqui nesse gráfico aqui, né, para comparar o brilho absoluto com o brilho aparente dela, tá? Tem uma relação aqui, né, que se você pegar a relação de magnitude que eu usei na primeira aula que eu defini magnitudes, você consegue saber a distância a partir da diferença dos dois brilhos, tá? O verdadeiro do medido. Como é que funciona esse mecanismo Kappa que explica essa variação da estrela? É o seguinte, a estrela está naquele ponto de equilíbrio estável que eu falei para vocês na aula sobre as estrelas, tá? Então, se você tem uma estrela e você aumenta um pouquinho a temperatura da estrela, tá? Por alguma razão você aumentou a temperatura, não importa muito aqui o que causou, mas imagina que você aumentou um pouquinho a temperatura da estrela. Quando você aumenta a temperatura da estrela, você aumenta a quantidade de hélio ionizado na estrela, e hélio que perdeu os elétrons, porque aumentando a temperatura os elétrons saem, né, vão para fora do átomo. Então você aumenta a quantidade de hélio ionizado. Só que o hélio ionizado, ele torna a atmosfera da estrela mais opaca, ou seja, é mais difícil da luz sair da estrela, a luz fica mais presa na estrela, tá? Se a luz vai ficar mais presa na estrela, na verdade, a luz empurra mais a estrela, tá? Aumenta a pressão de radiação, a pressão da luz sobre a estrela. E a estrela aumenta de tamanho. Então a estrela vai aumentar de tamanho, porque a força radiativa, a pressão radiativa, fica maior que a força gravitacional, tá? Então a estrela aumentou de temperatura, aumenta de tamanho. Só que quando ela aumentou de tamanho, ela esfriou. Porque todo gás, né, você pode pensar, todo gás quando é expandido, ele vai esfriar. Então a estrela esfria um pouquinho, tá? Esfria um pouquinho. Quando a estrela esfria um pouquinho, o hélio deixa de ficar tão ionizado. E a estrela fica menos opaca, a luz sai mais fácil. A luz saindo mais fácil, a gravidade puxa as partes externas da atmosfera de volta, porque a luz está escapando fácil. E aí a estrela diminui de tamanho. Só que quando ela diminui de tamanho, você contraiu o gás, ela volta a esquentar e volta o mecanismo a acontecer de novo. Então a estrela fica nesse expande e contrai aqui contínuo, tá? É um processo contínuo, expandindo e contraindo indefinidamente. Esse processo vai depender naturalmente da estrutura interna da estrela, vai depender muito da temperatura da estrela, do raio, de várias coisas. Por isso que lá no diagrama HR a gente tem várias regiões de instabilidade. Não é toda estrela que cai nesse mecanismo aqui, tá? São só algumas estrelas, porque elas têm que estar perto de alguns pontos críticos, como, por exemplo, a temperatura para a ionização do hélio, ou a temperatura para a ionização de outro elemento químico, tá? Elas também precisam ter esses elementos químicos em abundância na atmosfera. Então, depende também da composição da estrela e de várias outras coisas, tá?
Então existem várias faixas, mas não é toda estrela que passa por esse processo de instabilidade. Mas algumas passam. E essas estrelas, as variáveis cefeidas, são extremamente importantes porque são estrelas luminosas, que a gente consegue ver inclusive em outras galáxias. Então eu posso observar uma outra galáxia muito distante daqui, completamente fora do que eu seria capaz de medir de distância em termos de paralaxe, e observar o brilho, a estrela, uma estrelinha naquela galáxia mudando de brilho. E pelo período eu saber a distância até essa estrela, tá? Para vocês terem uma ideia, né? Eu peguei aqui alguns números. Então, o período típico de uma variável cefeida é coisa de em torno de 20 dias, tá? E vamos dizer que a magnitude aparente dela é 20. Ou seja, é uma estrela que é bem fraquinha, está quase no limite de detecção de vários telescópios que a gente tem aí, tá? Então, uma estrela muito apagada, tá? Porque está muito longe, claro. Então, eu consigo fazer a curva de brilho dela, medir a magnitude em função do tempo e vejo que é de 20 dias. Se eu for lá no diagrama da Henrietta, né, eu descubro que uma estrela que tem um período de 20 dias tem uma magnitude absoluta de menos 4,78. Tá? Então, eu pego lá no diagrama dela e descubro qual é o brilho absoluto dessa estrela. Então, eu sei, olha, ela tem magnitude aparente para mim de 20, mas na verdade ela tem uma magnitude absoluta de menos 4,78. Para ela, né, aparecer tão fraca para mim, ela precisa estar numa distância muito grande. Eu posso jogar nessa fórmula, que é um módulo de distância, e determinar a distância dessa estrela aqui, né, como quase 1 megaparsec. Então, lembra que 1 parsec, né? 1 parsec era a distância para ter 1 segundo de arco de paralaxe, que é uma medida bem precisa, tá? Não é fácil medir 1 segundo de arco de paralaxe. Se essa estrela está a 1 mega, quase 0,9 megaparsec, significa que ela está 1 milhão de vezes mais distante do que isso. Então, a paralaxe dela é 1 milionésimo do segundo de arco, tá? 1 milionésimo de segundo de arco. Então, uma estrela que, em condições habituais, está completamente fora da minha capacidade de medir a distância em paralaxe. Completamente fora. Não tem a menor chance de medir, tá? Só que é uma medida, como eu falei, simples de ser feita. Qualquer pessoa com um telescópio capaz de medir até magnitude 20, consegue fazer a curva de luz de uma estrela dessa. Muito fácil, tá? Muito fácil fazer a curva de luz dessa estrela. Medir a magnitude 20 também é muito tranquilo. Se o seu telescópio tem a capacidade de fazer isso, você consegue medir isso, tá? Então, é bem fácil. Uma medida observacional fácil. Isso que é o ponto mais importante que eu queria ressaltar para vocês. E aí eu tenho uma medida de distância fácil. Só que não é uma medida direta, tá? É uma medida indireta. Vai depender de que eu, por exemplo, esteja certo de que aquela estrela é uma variável cefeida e não que ela esteja variando por outra razão. E, na verdade, existem vários tipos de variáveis cefeidas, tá? Dá para classificar elas e tal. Então, é preciso tomar um certo cuidado. É uma medida fácil de ser feita, mas você precisa interpretar direito a curva de luz da estrela para não estar enganado sobre o tipo da estrela, porque senão você vai usar uma relação que não vale, tá? E hoje, na verdade, eu estou falando em pulsação, uma pulsação só radial, tá? Uma estrela que aumenta de tamanho e diminui. Então, ela só aumenta e diminui. Bem simples, o mecanismo de pulsação. Mas hoje, na verdade, a gente faz medidas de pulsação da estrela bem mais sofisticadas do que isso. A gente faz astrosismologia. Vocês sabem, sismologia é o estudo, né, dos terremotos aqui na Terra, né? Então, quando a Terra tem um terremoto, porque aconteceu uma vibração, uma placa tectônica em algum lugar, né? E essa vibração se passa para todo o planeta, né? Se propaga para todo o planeta. A mesma coisa pode acontecer numa estrela. Uma estrela pode sofrer alguns tipos de instabilidade que, ao invés de ela vibrar como um todo, ela vibra partes dela. Por exemplo, posso ter, né? Imagina que uma estrela é uma bola, né? Essas vibrações aqui podem ser vibrações, né, de temperatura ou mesmo de tamanho, mas normalmente de temperatura da estrela. Então, uma região mais fria, depois uma quente, uma fria, uma quente, tá? Então, essas coisas se propagam pela superfície da estrela e pelo interior da estrela. Esse daqui é um modo de vibração, esse aqui é outro, vários modos de vibração.
Como isso daqui é variação de temperatura da estrela, ou variação mesmo de tamanho, vibração da estrela, isso vai se refletir diretamente na luminosidade da estrela. Porque você pode imaginar, se isso aqui é mais frio do que isso, então essa estrela não tem o mesmo brilho do que uma estrela que fosse toda amarela, digamos assim, né? Ela não vai ter o mesmo brilho, tá? Não é cor, pega uma grandeza como temperatura ou gravidade superficial, outra coisa. Mas ela não vai ter o mesmo brilho, o brilho dela vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, se você fizer um gráfico, isso aqui são dados observacionais de verdade, tá? Se você fizer um gráfico como esse, a medida do brilho da estrela ao longo do tempo, aqui está o tempo, está medido em dias. Então, você tem aqui 2 dias, ó, de 0 até 2 dias. A estrela varia bastante de luminosidade, tá? E a curva não é uma curva simples, mas ela é cíclica, né? Ela se repete, volta a se repetir, tá? Mas não é simples, não é periódica, como a gente costuma imaginar. A variação de brilho é mínima. Aqui é de centésimos de magnitude, se você olhar na escala, tá? Então já é uma variação de brilho difícil de medir. Centésimos de magnitude, a escala. Para você medir com precisão, você vai precisar ir para talvez algumas 10 vezes menos do que isso na escala, ou talvez até 100 vezes menos que isso na escala. Então não é qualquer telescópio que consegue medir uma variação de brilho como essa. Porque para medir uma variação de brilho pequenininha como essa, você precisa ter um telescópio muito sensível. Então, necessariamente um telescópio grande, ou então uma estrela bastante brilhante. Então, uma estrela que não esteja muito longe de nós também, tá? Se você quiser ter dados interessantes, você precisa de telescópios grandes para poder ter estrelas longe. O legal é que a gente consegue, analisando essa curva, né? Aqui está um gráfico, né, que a gente faz a análise dessa curva. Analisando essa curva aqui, você consegue conhecer os modos de vibração da estrela. E pelos modos de vibração da estrela, você pode inferir o que tem dentro da estrela, como a gente faz na Terra. Pelos modos de vibração do planeta, quando acontece um evento tectônico, alguma coisa como essa, a gente consegue inferir que a Terra tem uma crosta, que ela tem um manto, que ela tem núcleo, a gente consegue inferir todas essas coisas, né? Porque essas ondas vão se propagar por dentro do planeta, tá? A mesma coisa na estrela. Se você tem o planeta Terra, né? E acontece um evento tectônico aqui, essas ondas, né, de vibração vão se propagar por dentro do planeta Terra. Então, a gente tendo estações em vários pontos do planeta aqui, a gente mede onde que essas ondas estão chegando, etc. Tá? A mesma coisa vai ser uma estrela. Então, se ela está vibrando, as vibrações também passam por dentro da estrela. Então, se a estrela tem um núcleo mais denso, aqui a onda vai se propagar diferente do que aqui fora, onde é mais rarefeito, tá? Então, através desses estudos, a gente pode checar os nossos modelos de estrela. Se realmente o núcleo é denso, qual é a densidade do núcleo, qual é a densidade das camadas mais externas, todas essas informações podem ser checadas, tá? Claro, tudo dentro de uma certa margem de erro também. Não dá para fazer, não dá para obter informações assim miraculosas aqui, né? Você precisa trabalhar dentro de uma certa faixa de erro. Mas é um tipo de medida muito importante hoje em dia, tá? A astrosismologia. Agora, dessas estrelas binárias, talvez uma parte mais interessante delas sejam as estrelas binárias em que as estrelas não estão muito longe uma das outras. Porque até agora, quase tudo que eu falei para vocês eram de sistemas binários que a gente diz desligados. Desligados no sentido de que elas não estão próximas uma da outra. Então você tem duas estrelas à distância de vários raios estelares uma da outra, tá? Nesses sistemas, elas não interagem muito entre si, só gravitacionalmente. No entanto, se você coloca duas estrelas próximas uma da outra, aí elas já vão começar a interagir uma com a outra. E aí são binárias em interação, sistemas binários em interação. Esse daqui é um diagrama muito importante para a gente entender o que acontece. É chamado de lobo de Roche. Roche é o físico que estudou essas coisas, né? A gente já falou, né? De limite de Roche e tal, né? Antes, né? Nesse diagrama aqui, é uma curva, você pode pensar, é uma curva equipotencial
mas você pode pensar como uma curva das forças que uma partícula sentiria se estivesse próximo dessas duas estrelas, tá? Então aqui tem a superfície e aqui está projetado no plano, aqui embaixo, tá? Você tem aqui duas estrelas, uma estrela aqui, né? Aqui seria o campo gravitacional, né? As duas estrelas. E essas duas estrelas, se eu fosse colocar só a força gravitacional, seria relativamente simples. Só que tem um complicador nessa história. As duas estrelas estão girando. Então, como elas estão girando, além da força gravitacional, né, tem a força centrípeta aí atuando, tá? Então, complica um pouco essa história. Então, se você pegar uma partícula, né, e tiver com a partícula aqui, ela vai ser atraída para essa estrela. É isso que esse gráfico está dizendo. Se a partícula tiver aqui, né, um satélite, etc., qualquer coisa, vai ser atraído para cá. Mas se a partícula tiver aqui nessa linha sólida aqui, ó, ela em princípio não é atraída para nenhuma das estrelas, tá? Em princípio, tá? É uma linha equipotencial aqui. Então ela não sentiria uma força aqui, tá? E fora, tem regiões inclusive que uma partícula aqui ficaria parada. São chamados pontos lagrangianos. A gente usa inclusive esses pontos para colocar satélites em órbita parado em relação à Terra, tá? Parado, né, em relação ao sistema Terra-Sol, por exemplo, tá? Pontos lagrangianos, ou sistema Terra-Lua. Então, são pontos em que a força acaba ficando nula aqui, tá? A partícula fica parada. O interessante é que é o seguinte, ele está sendo atraído por aqui, mas ele está sendo jogado para fora, entre aspas, né, sentindo uma força para fora, porque o sistema está girando, tá? O sistema está girando. Esse aqui é o ponto crucial para entender essa física aqui. Então, o que acontece de interessante nesses sistemas aqui é que, como à medida que uma estrela evolui, ela aumenta de tamanho, a gente diz que essa estrela vai preencher o lobo de Roche dela. Então, quando a estrela aqui, digamos, as duas estrelas não vão ter massas iguais. Aquela que tiver massa maior vai evoluir primeiro, vai se tornar uma supergigante, etc. primeiro, né? E a outra está lá na dela. Está lá na dela, tá? Então a estrela que foi evoluindo, ela vai ficar com essa forma de coxinha aqui, ó. Tá vendo? Uma forma de coxinha, porque o material que estiver aqui, né? Ele vai ser jogado para frente também, então ele vai ficar nessa forma aqui, tá? Onde está essa linha de forças iguais aqui. E eventualmente, se a estrela começar a crescer mais ainda, né? Ela vai começar, a matéria dela vai chegar aqui, vai ser jogada para outra estrela. Então a outra estrela começa a receber matéria dessa daqui, tá? É um fenômeno muito interessante, porque aí muda toda a lógica da evolução das estrelas. Então a estrela estava crescendo e a outra estava lá na dela. De repente alguém começa a jogar matéria para cima da estrela. E a quantidade de matéria que a outra estrela joga pode ser bastante, pode ser uma quantidade significativa. Mudando então a expectativa de evolução da outra estrela. Essa estrela que iria ficar mais 2, 3, 10 bilhões de anos lá na dela, queimando hidrogênio, de repente estão jogando um monte de hidrogênio para cima dela, e ela vai mudar o tempo de evolução dela, tá? Então as coisas vão acontecer diferente. Além disso, ela tem do lado uma estrela que daqui a pouco vai morrer, e pode passar por um processo de supernova, por exemplo, uma grande explosão, que pode desligar o sistema, pode acontecer um monte de coisa, né? As duas estrelas podem ser afastadas, várias coisas interessantes podem acontecer. Essas estrelas têm campos magnéticos, então também o campo magnético delas pode interferir na evolução de todo o sistema. Isso aí é que nem casamento, né? Você podia ser um cara saudável e tal, né? Ou sua mulher, uma mulher saudável e tal, mas casou com um sedentário e tal, que só come porcaria, né? Um dos dois vai ter que convencer o outro a mudar de vida, né? Difícil permanecer junto, né? Então vira os dois sedentários ou os dois viram esportistas, né? Então, o futuro das estrelas aqui, o futuro das duas, uma está ligada à outra, tá? O que acontecer com uma vai interferir diretamente em outra. A gente fica com um sistema como esse daqui, olha só. Esses sistemas aqui, ó, essa estrela já evoluiu, né? Ela está crescendo, ela preencheu o lobo de Roche dela, ficou com essa forma de coxinha dela aqui, né? E uma parte da matéria que está sendo preenchido, o lobo de Roche, está sendo jogado para outra estrela, formando um disco de acréscimo em torno dessa estrela que está aqui no centro, tá? E a matéria que cai aqui bate no lado desse disco e é altamente aquecida.
Eventualmente, em vários sistemas, essa outra estrela, na verdade, já passou por esse processo e já é uma anã branca ou uma estrela de nêutrons ou até um buraco negro, tá? Então, na verdade, para muitos sistemas, essa daqui já evoluiu, já passou por essa fase, já jogou matéria para cá. Agora é essa daqui que tá morrendo e vai jogar matéria para essa daqui, tá? Então, se for um sistema onde aqui eu tenho uma anã branca, esse sistema é conhecido como variável cataclísmica. Variável cataclísmica. Se aqui no centro for uma estrela de nêutrons, ou especialmente um buraco negro, são as chamadas binárias de raio-x. Binárias de raio-x, porque a matéria que está sendo acretada, né, está caindo aqui sobre a outra estrela, né, no caso um buraco negro ou uma estrela de nêutrons, ela vai liberar grandes quantidades de energia, quantidades imensas de energia. Depois a gente vai ver isso um pouquinho melhor, tá? Não hoje, mas numa próxima aula. Quantidades imensas de energia nesse disco aqui, tá? Então, se for um buraco negro, a quantidade de energia é tão grande que ele esquenta tanto que acaba o disco emitindo em raio-x. Não é o buraco negro que emite, é o disco que emite em raio-x. Se for uma anã branca, não vai esquentar tanto para emitir em raio-x, mas vai emitir em ultravioleta, com temperaturas altíssimas, esse disco ali, tá? E esse sistema, então, quando tem uma anã branca, é chamado de variável cataclísmica, que vale a pena a gente prestar atenção no nome disso aí, né? Variável porque é um sistema binário. Então, ele pode sofrer eclipses. O disco pode passar na frente da estrela e a estrela passar na frente do disco. Então, para a gente estudar o sistema, isso é maravilhoso, né? Porque uma hora você tampa toda a luz do disco, outra hora você tampa toda uma parte da luz da estrela, uma hora você vê essa região aqui chama bright spot, né? O ponto brilhante, né? Você vê ele de frente, outra hora você vê ele de lado. Então, a gente pode estudar várias circunstâncias bem interessantes desses sistemas, tá? Manchas nas estrelas secundárias, a explosão. Se for uma anã branca, vai ter explosão de nova, né? Porque esse gás vai se depositar sobre a superfície da anã branca até ter uma ignição nuclear ali do hidrogênio, né? Então vai ter uma explosão de nova, não de supernova, não é energia de uma supernova, uma explosão de nova, tá? E eventualmente, se essa estrela for bem massiva, né? Pode até explodir como uma supernova também, tá? Por que não, tá? Então esses sistemas de variáveis cataclísmicas são bem interessantes. O nome é variável porque pode ter essa variabilidade, e cataclísmica porque eventualmente ela tem essas explosões de nova, mas o disco também tem uns aumentos súbitos de brilho aqui, ou o disco ou a outra estrela que joga muita matéria sobre o disco, tá? Tem um vídeo aqui para vocês verem como isso aqui pode ser bem interessante em termos observacionais. Então aqui a gente vê o sistema, né? Girando, né? Esse sistema aqui não é eclipsante, mas se você mudar a inclinação um pouquinho, ele poderia passar a se tornar eclipsante. Então você vê que o bright spot vai mudando de brilho aqui, né? Conforme vai caindo o material aqui. E eu tenho esse disco aqui em torno da anã branca, eu nem vejo a anã branca, mas aqui é bem quente no centro e mais frio fora, né? E essa outra estrela tem manchas, etc. Tem uma série de fenômenos super interessantes que podem acontecer nesses sistemas aí, tá? A gente falou bastante já, várias vezes eu falei sobre as detecções do LIGO, né? Que eram detecções de ondas gravitacionais, de fusões de buracos negros. Esse daqui é um artigo que saiu no ano passado, logo depois de uma das detecções, em que eles saiu na Nature, inclusive, uma das revistas científicas mais prestigiadas que tem, né? Explicando qual teria sido o mecanismo evolutivo do sistema que deu origem à detecção no LIGO, né? Então foi uma fusão de buracos negros, né? Os buracos negros se fundiram e geraram ondas gravitacionais que foram detectadas aqui com o LIGO. Mas nesse artigo, eles propuseram qual poderia ter sido o sistema precursor disso, né? E as escalas de tempo. Então aqui você tem como é que as estrelas evoluíram e aqui as escalas de tempo dessa evolução em milhões de anos. Então você tinha no começo, segundo esse artigo, né? No começo você tinha duas estrelas adultas, uma de 64 massas solares e a outra de 28 massas solares, tá? Isso no tempo zero.
Depois esse sistema foi evoluindo. 4 milhões já tinha expandido, né, para a fase de gigante aqui e preenchido o lobo de Roche dela, mandando matéria para outra estrela aqui. Tá? 4 milhões de anos depois. Lembra que o Sol vai viver 10 bilhões de anos. O Sol tem 5 bilhões. Tá? Então, como ela é muito massiva, a evolução dela foi muito rápida. Tá? Como a gente já tinha visto. Então, ela foi evoluindo, jogando matéria para outra. Ao jogar matéria para outra, né, ela mudou o tempo de vida da outra. A outra que tinha nascido com 28 massas solares, terminou aqui com 31 massas solares. Então, ela recebeu ali três massas solares, tá? Isso muda o tempo de vida dela. E aí ela virou um buraco negro, essa estrela era muito massiva, virou um buraco negro e ficou a outra estrela adulta. Depois a outra estrela, né, passou por um processo aqui em que ela jogou muita matéria, né, e virou o que a gente chama de envelope comum das duas estrelas, matéria orbitando em torno das duas. Ela evoluiu, se tornou um buraco negro e se tornou um buraco negro que eventualmente deu origem à fusão das duas estrelas. O tempo, olha só, o tempo foi inferior, segundo esse estudo aí, inferior a 8 milhões de anos para acontecer tudo isso. Então, 8 milhões de anos é nada em termos estelares. Lembra que os dinossauros estão extintos há 65 milhões de anos. Então, 8 milhões de anos é muito pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo, tá? Para a evolução desse sistema. Então, um artigo bem interessante, né? Mostrando como essas evoluções comuns aí podem ser muito importantes para a gente, tá? Oi. A estrela, né, quando ela saiu da fase da sequência principal, eu não sei exatamente o que significa essa sigla, não olhei direito a sigla, tá, Marcos? Mas ela jogou matéria e essa matéria ficou em comum para as duas estrelas. Ela preencheu essa região de fora do lobo de Roche aqui, ó. Ela preencheu essa região, tá vendo que tem uma regiãozinha uma linha, não sei se você consegue enxergar, uma linha mais tênue aqui? Ela preencheu essa linha de fora do lobo de Roche. Então virou que a gente chama de envelope comum das duas estrelas, tá? O gás preenchendo todo o espaço entre as duas estrelas ali, tá? E daí depois ela acabou se tornando um buraco negro também, porque ela também, né, ela tinha 30 massas solares, né? 31 massas solares praticamente, tá? Então ela também terminaria como um buraco negro ali. Esses casos de fusão de buraco negro, isso pode surgir ou se pode ser, né? Sempre de sistemas. Até hoje a gente acha que são sistemas binários, porque em termos de encontro casuais, em geral as estrelas estão muito distantes umas das outras, exceto em aglomerados. Em aglomerados poderia ter essas fusões aí, tá? Mas ainda não se detectou nada, pelo menos eu não vi nenhum estudo assim contundente dizendo, ó, detectamos uma fusão num aglomerado e não era um sistema binário e tal. Também é difícil descartar, né? Mas na teoria é sempre de sistemas binários. Até porque sistemas binários são muito comuns, né? São muito comuns também, tá? É o mecanismo mais simples para explicar isso aí. A gente não pode esquecer, né, que elas estão girando, né? Então, contra a força de atração gravitacional, tem essa questão da rotação do sistema, né? Que trabalha contra isso aí, né? Então, elas vão se aproximando, mas precisa ir perdendo energia rotacional para poder acontecer essa fusão também. Tá? Como a gente viu na aula passada lá, que eu falei das estrelas de nêutrons, eu falei dos pulsares, e a primeira detecção indireta de ondas gravitacionais foi da diminuição da órbita de um pulsar, né? Eu acabei incluindo na aula, que é um sistema que foi publicado esse ano, faz bem pouco tempo, que é um sistema binário. As duas estrelas aqui, elas já estão em contato, praticamente em contato uma com a outra, e as duas vão se fundir, tá? Vão se fundir. Esse sistema, eles estão prevendo que a fusão vai acontecer em 2022, tá? Foi publicado esse ano esse artigo. Estão prevendo que vai acontecer em 2022. São duas estrelas não muito massivas, olha só. Uma é um pouquinho mais massiva que o Sol e outra é só 30% da massa do Sol. Só que eles estão prevendo que o sistema vai se fundir pelo seguinte, por esse gráfico. Medindo o período da órbita desse sistema binário, eles têm visto que a órbita tem caído, que o período tem diminuído com velocidade exponencial.
tá? Velocidade exponencial. Então, eles acreditam, né, fazendo esse gráfico aqui, que em 2022 o sistema vai se fundir. E se ele se fundir, como as estrelas não têm uma massa muito grande, não vai gerar uma explosão de supernova, porque as estrelas são pouco massivas. Eles estão propondo um novo tipo de explosão, que seria anãs vermelhas, né, nova anã vermelha, que tem alguns outros casos detectados, mas ainda os astrofísicos não concordam com unanimidade com essa classificação, mas seria uma explosão intermediária entre uma explosão de supernova e uma explosão de nova, que é aquela que eu mostrei agora há pouco nas variáveis cataclísmicas, tá? E o sujeito é bem desafiador, né? Porque ele fazendo as contas, ele diz que isso aqui vai ser visível a olho nu, essa explosão. Então ele diz assim, ó, se eu tiver errado ou certo, você vai saber simplesmente olhando para o céu. Porque em 2022 ou vai aparecer o negócio ou não vai aparecer nada. Se aparecer eu estou certo, se não aparecer eu estou errado, porque você vai poder ver com os próprios olhos isso aí no céu. 2022, tá? Daqui 5 anos. Ele tem uma margem, então tem o cálculo do período e tal, né? Tem uma margem de erro aqui, que olha só, está em 2022.2, mais ou menos 0,7. Então, uma margem de erro bem pequenininha, alguns meses, né? De alguns meses, tá? Então, dá mais ou menos aqui, ó, pode ser da metade de 2021 até 2023, mais ou menos, tá? Vamos ver, tomara que a gente veja, né? Então, ninguém sabe ao certo, tá? Mas provavelmente deve ter um pico e depois decair em questão de meses. Essas novas anãs vermelhas já observaram alguns decaimentos desses, só que não vira fusão, só vira diminuição, tá? Essa diminuição levou meses, aí pode levar até 1 ano, uma coisa assim. Vai dar tempo de ver bastante. O sistema aqui é que agora, com essa previsão, está todo mundo olhando para lá, né? Então está todo mundo coletando dados, tem muitos dados sendo coletados. E com certeza, próximo dessa época aqui, vai ter mais gente ainda coletando dados ali. Então, se essa fusão acontecer realmente, vai ter uma infinidade de informação. A gente vai aprender muito sobre a estrutura das estrelas, se isso for visível. E que parte do hemisfério? Não sei, eu teria que ver. Isso aqui alguém... Se não fundir, alguém vai ter que mais para explicar por que o período está diminuindo, né? E olha só, o período está de dias, tá? O sistema aqui, olha só, 1 dia e meio. O sistema, 2 estrelas orbitam uma em torno da outra em 1 dia e meio. Então é um período muito curto, né? Muito curto, tá? Aqui está os anos, ó. Tem os anos. Então está o período em dia, né? Eu não expliquei o gráfico, né? Período em dias, 1,44 dias. E aqui está os anos, 2001 até agora, até 2008, que eram os últimos dados. Não sei por que ele não tem dados mais recentes. Teria que dar uma olhada no artigo. Ele deve ter uma explicação lá. Então, os dados dele aqui, tá? Porque o artigo é desse ano.